só como aviso, dia 5 de agosto, nós temos nosso encontro de igrejas em Castrolanda. E, por surpresa minha, foi igreja que era a nossa área onde vai ser o preletor. A área passou muito tempo em Caraguí. Ele, um pouco antes dele retornar para a Holanda com sua família, ele foi muito incentivador de iniciar esses trabalhos aqui também. Ele é pastor na Holanda atualmente e todo ano ele vem passear aqui no Brasil, de Caraguí, ele quer para os parentes, a esposa dele, então ele estará fazendo sendo preletor no dia 5 de agosto, em Castrolanda, no dia das igrejas. Já mandei o convite para todos, tá? Todos, então, respondam, por favor, e participem, porque esse pastor não dá para perder assim, não. Tá bom? Então, desejamos um culto abençoado a todos. Então, nós damos boas-vindas aos irmãos para este momento do culto, em louvor e adoração ao nosso Deus. No domingo passado estávamos ausentes, em razão da nossa viagem, pelo período de férias, e agora retornamos, temos a oportunidade de reunir aqui com os irmãos para expressar a Deus a nossa gratidão através do culto que devemos a Ele. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos são assim bem-vindos a participarem do culto ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Vamos iniciar colocando-nos em pé e orar silenciosamente em oração de louvor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Cantemos do Inário no 121. Vem, ó Todo-Poderoso. Ante o trono de clemência, nos prostramos.
bendito Deus, ó Pai eterno, Deus Criador, Deus sustentador, Deus de toda provisão, na Tua presença nos colocamos em oração neste momento para expressar-te como igreja na Tua presença a nossa gratidão. Somos-te agradecidos, Senhor, por Tua bondade, por Tuas misericórdias para conosco a cada dia, porque o Senhor é o preservador da nossa vida, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá a segurança. Louvamos-te, porque o Senhor também nos move a este reconhecimento pela operosidade que vem do Teu Espírito Santo. Somos agradecidos porque o Senhor mesmo é quem nos faz reconhecer a Tua bondade para conosco. Então nós pedimos, conduza-nos em nosso viver e abençoe-nos em nossa vida sempre, propiciando a segurança, a provisão, dando-nos, ó Deus, o que for necessário para o nosso viver, mas um viver agradável a Ti. Queremos suplicar a Tua bênção sobre o desenvolvimento deste culto que estamos iniciando na Tua presença. Que através do Teu Espírito Santo, glorioso, presente conosco, estejas o Senhor dirigindo então todas as partes deste culto, para que seja Ele para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual, seja um culto propício para as crianças também aprenderem mais sobre o Teu reino eterno e firmarem assim a vida de fé no Senhor. Pedimos que abençoe os casais, as famílias que aqui se encontram, para que neste culto haja de fato edificação, fortalecimento espiritual, para que o nosso viver seja um viver que objetiva a Tua glória. Seja este culto então para a Tua glória. Fica conosco, venha nos dirigir, venha nos conduzir nesses momentos tão preciosos, para que depois, voltando para as nossas casas, passamos alegres, felizes da nossa reunião com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos. Romanos, capítulo 6, 22 a 23. Romanos, capítulo 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos cantar Mais Pureza Dá-me, 383 do Inário. Say
Diz o autor deste hino, em súplicas: mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais leal me torno, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais grato e exemplar. Como devemos andar assim em contrição na presença de Deus? Ele não está dizendo ou suplicando para Deus nos livrar totalmente do pecado, como se pudéssemos ficar isentos da tentação. Mas quando em pecado, ele diz que a tristeza vem nos incomodar, para que o arrependimento seja a característica da nossa vida cristã. Pois, arrependidos, em contrição, nós podemos confessar a Deus os nossos pecados e ter a certeza de que Ele perdoa os nossos pecados quando os confessamos com honestidade. Vamos fazer assim em um momento de oração silenciosa. Te agradecemos, Senhor, por teu perdão, porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre as promessas de redenção, promessas de perdão. E então nós podemos ter esta confiança e nos aproximamos então do teu trono de graça para receber favor, receber graça na manhã deste dia. Receber o teu perdão e firmar mais o nosso compromisso com o Senhor de vida santificada, santificação que o Senhor mesmo opera através do ensino da tua palavra e obediência aos teus preceitos, aos princípios da tua palavra. Assim conceda-nos um viver agradável a ti. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos andar de acordo com o teu propósito, com o teu querer para conosco. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Mateus 20, 1 a 16. Numa leitura responsiva, alternando nos seus versículos. Lerei o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte. Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados?
Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também eles receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo que esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo nos igualastes a nós, que suportamos a fadiga e toda todo o dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos cantar no 132, diz a Bíblia de Jesus. As crianças podem vir na frente, os seus direitos e oportunidades. E as crianças estão passeando. E vão perdendo, tá? Cada vez é uma coisa ou outra que acontece, e aí vão deixando de aprender as histórias. Mas eu vou continuar normalmente as histórias de Jesus. E nós estamos estudando cada domingo uma parte nova. Enquanto Jesus estava lá ensinando, curando, fazendo os milagres, nós vamos ver uma parte hoje da história que acontece alguma coisa. E depois vamos contar para Jesus o que aconteceu. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vamos ver, crianças. Para que serve um vaso? Para que serve um vaso? Para colocar flores. Então, o vaso serve para colocar flores. Muito bem. E aqui eu tenho que falar uma coisa. Para que serve uma travessinha? Olha, o que eu posso pôr aqui dentro? Chocolatinho. É isso, né? Então, quem vai servir ou bolacha, depois da hora do café. Vocês vão ver. E para que serve uma bandeja? Para que serve uma bandeja? O que você pode pôr aqui na bandeja? Bolo, brigadeiro, o que mais? Pizza. O que mais eu posso colocar? Salada. Mais ou
na tua casa e poder ir juntos estudar a tua palavra. Mas nós dependemos inteiramente da ação iluminadora do teu Espírito Santo. E queremos, ó Pai, submeter-nos à iluminação do teu Espírito ao estudar a tua palavra, que possamos obedecer e submeter a nossa vida à tua palavra. Ajuda-nos então a entender a tua palavra. Venha, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que, estudando a tua palavra, sejamos construídos para cumprirmos o teu propósito para a nossa vida. Pedimos assim a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que Mateus escreveu este evangelho e a ênfase de Mateus, escrevendo o evangelho de Cristo Jesus em todos os seus registros, é uma ênfase dada ao reino de Cristo. Sempre nós marcamos esta diferença para entendermos o propósito do que estudamos nas Escrituras. Em se tratando dos Evangelhos, é logo notado que Lucas escreveu o Evangelho pensando em alcançar os gentios e Mateus pensando nos judeus. Enquanto Mateus pensava em alcançar os judeus, ele escrevia sobre o reino tão esperado. Que reino é este? Assim é que muitos estudiosos da palavra de Deus colocam os temas nestes evangelhos e para Mateus dizem é o evangelho do reino, porque ele fala sobre o reino de Cristo. A parábola registrada por ele, por Mateus, no texto que fizemos da leitura, é uma parábola que ele disserta aqui o reino de Deus. Esta não é uma parábola com acontecimentos estranhos para os ouvintes de Jesus, de um modo muito especial, os mais próximos de Jesus, os seus discípulos. Não, esta não é uma parábola com acontecimentos estranhos, como se fosse uma história criada sem levar em conta o cenário histórico, sem levar em conta o tipo de vida que as pessoas viviam naquela ocasião. Então ele diz que o homem saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Fez isto repetidas vezes no dia. De fato, essas coisas aconteciam assim. E Jesus então usa estes elementos para construir a parábola. Nela, o Senhor nos ensina que o reino de Deus é reino de servos. O reino de Deus é um reino de serviço. E isto nos permite agora, nesta oportunidade, avaliar um pouco mais a nossa integração no reino de Deus. Como estamos nós no reino de Deus? Nós afirmamos ser cristãos. O
cristão é aquele que Cristo tirou do império das trevas, é isto que Paulo ensina, e transportou para o reino do Filho, do seu amor, o reino de Cristo, o seu próprio reino. E como estamos nós neste reino? Fomos chamados para ser cristãos, para viver a vida que permanece em toda a eternidade, a vida eterna, chamados à salvação de Cristo Jesus, a sua redenção na cruz do Calvário. Fomos sim, mas chamados para servir no reino de Deus. Em se tratando deste chamado, irmãos, primeiro nós podemos ver aqui a urgência do chamado. Vamos pensar agora por alguns instantes nesse chamado como um chamado urgente. No verso 1 nós lemos: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O homem saiu de madrugada, diz o texto. Então, a urgência deste chamado já podemos notar na iniciativa do dono da vinha. Algo está dizendo que precisava realizar um trabalho, um serviço, e esse serviço deveria ser rápido. Não há lugar aqui para indolência, não há lugar para espera. Na Palestina era assim nestes dias, pelo menos segundo os historiadores. A uva, ela ficava madura no final de setembro e logo chegavam as chuvas. Se não fizessem a colheita antes das chuvas, então a perda era significativa, o dano era muito grande. Se não fizesse antes da chuva começar, de maneira que a colheita de uvas, podemos ver, era uma luta constante nesse contexto. A colheita das uvas era um esforço sem trégua contra o tempo. Jesus falou que o homem, por esta razão, saiu de madrugada, mesmo faltando 1 hora para encerrar o dia do trabalho, às 5 horas da tarde. Ele foi à praça e contratou mais operários para trabalhar. Jesus, e às vezes não observamos na leitura da palavra, mas colocando nesses termos, ele está dizendo: há uma convocação para o trabalho, há um chamado, mas é um chamado urgente na realização de um trabalho, ou então os danos serão grandes demais. A urgência de trabalhar, meus irmãos, no reino de Cristo Jesus, tem essa saliência, que é grande aqui na parábola contada pelo próprio Senhor Jesus. A igreja de Cristo não pode, é o que nós concluímos logo, ela não pode ser formada de pessoas que só estão a contemplar as maravilhas de Deus, mas o reino de Cristo
é formado de pessoas trabalhadoras, como na vinha, porque as chuvas virão e não teremos mais tempo. A urgência aqui, então, não se refere à salvação como nós encontramos em muitas partes da Bíblia. Hoje é o dia da salvação e sempre falamos da urgência da salvação, mas há algo que segue de forma urgente para aquele que crê em Cristo Jesus. É o trabalho no próprio reino de Cristo. É algo tão urgente quanto urgente é a salvação. Atender à urgência de servir na obra do Senhor é uma reação de amor ao amor de Deus em nos dar a sua salvação. Neste ponto está certo quando o escritor evangélico afirmou: quando chegar ao céu, diz ele, nós vamos descobrir que não amamos tanto assim o Senhor Jesus. Mas nessa sequência do chamado nós podemos ver que existe também, além da urgência caracterizando esse chamado, meus irmãos, também o compromisso com este chamado de Deus, a tarefa a ser realizada no seu reino. E nós vamos observar bem aqui, e quero que os irmãos observem bem no texto sagrado, a contratação dos operários, porque no versículo 2 nós lemos assim: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. É o primeiro grupo de trabalhadores, mas aqui existe uma diferença. Houve um ajuste, houve uma combina aqui, um acerto, por quanto eles trabalhariam na vinha, e fizeram este acerto. Já no verso 3 e 4 nós lemos assim: e saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Não há aqui um acerto, uma combina agora de pagamento. Vocês vão, mas agora já perderam algumas horas do dia, eu vou pagar menos que 1 denário. Não há isso, não há nada aqui. Apenas o dono da vinha está dizendo: eu vou pagar o que é justo, vocês podem trabalhar. E depois, então, nós chegamos no 5º versículo para ler: tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E os 6 e 7, e saindo por volta da hora 1ª, já bem tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Irmãos, há uma diferença muito clara entre a forma de contratar os primeiros para o dia todo e os outros que passaram a ser contratados durante o dia, que era da mesma forma como o dono da vinha falou: eu vou pagar para vocês o que é justo. As horas aqui são as horas dos judeus. O dia começava com o sol saindo. Era a quarta vigília, a última, que desdobrava em 4 partes os judeus à noite. Então, a Bíblia diz de madrugada, referindo-se mais ou menos às 6 horas, iniciando este período, o dia, às 6 da manhã, e o dia seguiria então até às 6 da tarde,
porque às 6 da tarde começava para os judeus o dia seguinte. É por isso que o sabatismo começa a guardar o sábado, na sexta-feira à tarde, porque para os judeus também era assim. O sábado começava na sexta-feira à tarde, então por volta das 18 horas iniciava o próximo dia. De maneira que a terceira hora aqui se refere às 9 horas, e alguma tradução já vai direto nisto, às 9 da manhã. A sexta hora são por volta de meio-dia, e depois a hora nona por volta de 3 horas, e a 11ª, então décima, fica por volta de 5 horas da tarde. Uma verdade preciosa toca, sem dúvida alguma, o coração de todo verdadeiro cristão aqui. É que todos são igualmente valiosos na presença de Deus. Não importa quando aconteceu o chamado para trabalhar na vinha, para integrar-se no reino de Cristo Jesus. Não importa em que tempo da vida, se na adolescência ou juventude, velhice, ou mesmo no leito da morte, o pagamento para todos, é isso que Jesus está dizendo, é um só. A ideia de que estou na igreja há muitos anos e, portanto, eu tenho algum status a velar, eu tenho alguma coisa que me dá prioridade, algo que me faz ter a primazia da igreja de Cristo Jesus, porque afinal eu já nasci num lar cristão, evangélico, reformado, e portanto na igreja reformada eu tenho a primazia daquele que está chegando agora. Isto é contrário, é ficar na contramão do pensamento de Cristo Jesus, o dono da igreja, o dono da vida. Não podemos pensar assim. Devemos nos tornar igreja amável, devemos nos tornar igreja acolhedora, devemos trabalhar, ajudar para que o outro saiba ser um bom operário na vinha, como um trabalhador, mesmo que chegue às 5 horas da tarde, porque terá tratamento igual ao que recebemos de Cristo, o Senhor da vida. Todos devem trabalhar na vinha, porque depois virá a chuva e não haverá como continuar na colheita. Jesus coloca assim: temos um compromisso agora com o chamado, que é urgente, mas também é marcado por este compromisso que temos com Ele, de sermos igreja, trabalhadores na vida, mas sermos igreja acolhedora, porque os que chegam às 5 da tarde não terão menos privilégio do que aqueles que começaram pela madrugada. Na ótica de Deus é diferente. A maneira como nós pensamos. Finalmente, é possível ver aqui, chamando a nossa atenção também nesta parábola, a graça de Deus. A graça sempre está presente no ensino apostólico, no ensino de Cristo Jesus. A graça de Deus está aqui no chamado que Ele estende. Esta, como disse um comentarista bíblico, é uma das maiores e mais gloriosas de todas as parábolas. Nós encontramos nesta parábola, sem dúvida alguma, algumas notas bem salientes. E encontramos aqui mais uma nota que marca a infinita misericórdia
a infinita compaixão de Deus. Ficar sem trabalho. Ora, como o homem chega na praça, a praça, vamos dizer assim, era a bolsa do trabalho, era a agência de contratação. Para lá as pessoas se dirigiam, os operários, esperando passar ali algum proprietário de terras, preciso do seu trabalho, e ele precisava trabalhar aquele dia, ele ficava na praça esperando, levava, quem sabe, as suas ferramentas para trabalhar na lavoura e ficava ali aguardando, porque se ele não fosse chamado para trabalhar, a sua família ia passar fome aquele dia, porque o que recebia era pouco, não tinha como fazer reservas para o dia seguinte. Então o dono aqui mostra compaixão, mesmo faltando 1 hora para encerrar o expediente, ainda faz a contratação. O que vocês estão fazendo aqui o dia todo? Não foram trabalhar, mas ninguém nos contratou. Não houve o chamado. É preciso o chamado, mas aqui no caso Jesus está colocando, é uma parábola, é algo que podia acontecer. Algum proprietário mais piedoso, quebrantado, vendo ali pai de família sem trabalho. Recordo de um motorista que sempre viajava para São Paulo com um caminhão para fazer entregas. E eu perguntei para ele, mas o que você faz? Você não leva os seus ajudantes? Ele disse, não precisa. Quando nós vamos entrando em São Paulo, já as pessoas começam a acenar. Ele disse, são os chapas. Não é assim? Eles ficam lá esperando. Vem o caminhão. Era assim. Hoje eu não sei como. E eles ficam esperando, eles precisam ser contratados. É gente honesta, gente que quer trabalhar, e quer descarregar o caminhão e ter o seu ganho, a sua recompensa, e depois volta para o local, esperando ali na praça, então, na chegada da cidade, outro caminhão para descarregar. Certa vez eu estava com um amigo e ele dirigindo o seu carro numa cidade no interior de São Paulo, e ele apontou para a praça quando passou, e a praça tinha tanta gente em pé, em rodas, no dia da semana. Ele falou, você acha que aquele pessoal está ali batendo papo à toa? Ele disse, eu falei, não sei, eu não conheço. Ele disse, ali saem grandes negócios naquela praça. Cabeça de boi, nas fazendas sem Mato Grosso. Era uma cidade rica, porque as pessoas negociavam na praça. Aqui, o costume não é diferente. As pessoas iam para a praça, e lá, o dono da terra também mostrou a sua compaixão. Passou por ali, faltando 1 hora para encerrar o trabalho. Os homens estavam na praça o dia todo e foram contratados pela perseverança, na última hora, pela compaixão do dono da vida. É certo que neste caso, nem todos trabalharam a mesma quantidade do tempo, mas todos receberam o mesmo pagamento. Aqui a justiça de Deus está presente em sua graça, que as pessoas não aceitam. Por isso, no verso 10, nós lemos assim, irmãos, chegando no final. Ao chegarem os primeiros, quando o dono da vinha fala com o administrador da vinha, pode chamar agora os trabalhadores para os acertos. E ele começou então fazendo isto com os que chegaram por último. Ao chegarem os primeiros, no verso 10,
pensaram que receberiam mais, porque viram que o dono da vinha pagou a mesma quantidade para os que trabalharam só 1 hora, 3 horas ou um pouco mais. Receberam o dia todo do trabalho. Ao chegarem os primeiros, então os que chegaram de madrugada, pensaram que receberiam mais. Porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos? Porque eu sou bom. Esta é a justiça de Deus que por vezes não entendemos. Quantas vezes nos deparamos com o que é contraditório aos nossos olhos, mas é a lógica perfeita de Deus para a nossa vida. A salvação é dele. Ele dá para quem ele quiser. É isso que Jesus está falando. E os trabalhadores trabalham na vinha que é dele. Ele recompensa do jeito que ele quiser, mas ele disse: muitos são escolhidos, são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Aqueles homens que trabalharam o dia todo quiseram fazer do dono da vinha um devedor deles, como por vezes o cristão quer fazer. Queremos, como se pudéssemos fazer, Deus tornar-se um devedor nosso. Aí nós manipulamos Deus. Por isso a Bíblia deixa claro que ninguém é salvo por merecimento. Oh, eu mereço, merece por isso nenhum. Nada merecemos. Então, é assim que nós somos chamados, sem merecimento. É graça. E por ser graça, jamais podemos tornar Deus devedor. Não temos que tentar fazer isto, porque Deus não negocia com nenhum dos seus servos, como o dono da vinha não negociou. Ele disse: ajustamos o preço de 1 denário. Um salário tão irrisório daquele dia. Alguém compara com 1 centavo de $1. Paga o dia. Mas naquela época, 1 centavo de $1 nesta região dava para comprar, quem sabe, pelo menos uma cesta básica. O fato é que não há merecimento, de modo que, irmãos, não tem como dizer que alguém é cristão se a sua primeira preocupação for a recompensa de Deus. Por isso Jesus disse: quem quiser salvar a vida, perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, salvará. Que Deus nos ajude para que esta parábola possa tocar a nossa mente, para que esta parábola possa chegar ao nosso coração, movendo o nosso coração, colocando em nossos corações o desejo maior de um cristianismo autêntico, onde os cristãos são chamados para servir a Deus. A igreja existe como serva de Deus para cumprir o propósito de Deus neste mundo. Por isso todos participam da vinha,
nem que seja 1 hora, mas precisam participar da colheita das uvas. Precisamos trabalhar na vinha. Se for presbítero, como presbítero; se for músico, como músico; diácono, como diácono. Mas precisamos trabalhar na vinha. Se for zelador da igreja, como zelador da igreja. Se for evangelista, como evangelista. Mas precisamos trabalhar na colheita, porque virá chuva e a igreja não terá mais tempo e o dano será grande. E esse é o despertamento para todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino Meu Senhor Sou Teu, 395. Bendito Deus, ó Pai eterno, chegando ao final deste culto dirigido a Ti, queremos ainda expressar-Te o nosso louvor, a nossa gratidão, agora por Tua palavra, esta palavra que chegou a nós também como uma prova da Tua bondade, as Tuas misericórdias para conosco. Louvamos o Teu nome pela salvação que o Senhor providenciou para o nosso viver em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pela certeza desta salvação. Como é bom andar em certeza e não em dúvidas. Como é bom ter esta salvação graciosa, porque a recebemos de graça. Como é bom ter o chamado para sermos salvos
a trabalhar no teu reino. Somos-te agradecidos, porque o Senhor confiou a nós, como igreja, esta obra da comunicação da tua salvação, ensinar a obra redentora em Cristo Jesus, aqueles que devem ser chamados para a tua vinha, para trabalharem também na vinha. Somos agradecidos porque o Senhor nos salvou e continua nos salvando e chamando, apontando para a urgência deste seu chamado, apelando aos nossos corações como palavra viva para podermos servir-te. Como esta palavra nos ensina a buscar em primeiro lugar o teu reino e servir-te no teu reino. Dá-nos, ó Pai, a compreensão exata do teu querer para conosco, este querer revelado na palavra eterna. Dá-nos, ó Pai, a disposição de atender este chamado. Torna os nossos corações plenos do teu amor, da tua bondade, para respondermos ao teu chamado. Assim fortalece-nos, dirige a tua igreja neste lugar, para que seja baluarte da tua verdade, seja proclamadora da tua salvação. Abençoe todas as famílias do teu povo que congregam neste lugar. Famílias que estão cuidando da saúde, lidando com a enfermidade em casa. Irmãos que têm cirurgias também marcadas, como a nossa irmã lá. Esteja debilizando, ó Pai, este tratamento cirúrgico, para que possa ter boa saúde e, tendo saúde, consagrar a vida no serviço do reino eterno de Cristo Jesus. Assim, ó Pai, venha nos abençoar. Dá-nos, ó Deus, um só coração, uma só visão, e esta do teu reino eterno. Dá-nos assim a tua bênção. De fato, nem merecemos, mas é por tua graça, por teu favor. E então nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar a oportunidade agora para o recolhimento das ofertas. É hora de louvar a Deus com as ofertas. Convido a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos cantar o hino 352, a primeira e a quarta estrofe. Depois do canto do hino, em que entrarei a bênção e encerraremos o culto com a mensagem. Passo
e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.